boa noite a todos. Cumprimento o corpo docente aqui presente, em nome do meu orientador, professor Dr. Rodrigo Janot. Primeiramente, me apresentar, meu nome é João Renato Borges Abreu, sou advogado, formado aqui pelo Uniceub em 2013. Bom, o tema do meu trabalho é a colaboração premiada de Alberto Youssef. Colaboração esta realizada entre o Ministério Público Federal e este colaborador. Foi um acordo com a finalidade de obter provas e informações advindas desse colaborador para a Operação Lava Jato. Acordo extremamente importante para essa operação, pois adveio dele a possibilidade e o aumento da cadeia de provas. Também veio desse acordo conseguiu desse acordo incentivar outros investigados a também colaborarem. Alberto Youssef era conhecido como um doleiro, um grande doleiro no Brasil, criminoso, que contribuiu foi muito importante, repetindo, por ser considerado o operador do esquema de corrupção que imperava na Petrobras. Só para ter uma ideia do poder do controle de Alberto Youssef, no seu primeiro depoimento, ele, de cabeça, informou 14 empreiteiras que participavam do cartel existente na Petrobras. Foi o segundo acordo realizado na Operação Lava Jato, depois do primeiro acordo do diretor da estatal, Paulo Roberto Costa. O acordo com o Youssef foi realizado em setembro de 2014. Em seguida, foi homologado pelo saudoso e honrado ministro Teori Zavascki. Adiante, foi prolatada a sentença pelo juiz Sérgio Moro, que deu efeitos práticos a esse acordo. Foi aí que os prêmios foi dado ao colaborador. Após, foi impetrado um HC no STF, requerendo a nulidade desse acordo, impetrado pelo diretor da Galvão Engenharia, HC 127.483, do Paraná. Oportunidade essa que debateram vários pontos da colaboração premiada, que consolidou os entendimentos para a utilidade prática desse instituto. Nesse momento, faço a confidência, no início desse estudo eu não via com bons olhos o Instituto da Colaboração Premiada, visto que na minha experiência profissional me deparei com a situação que eu entendi naquele momento ser uma prisão abusiva com o intuito de apenas conseguir o acordo para ganhar força midiática. Entretanto, comecei a mudar a minha opinião, estudando mais a fundo o Instituto. Também a Operação Lava Jato. Quando surgiu a oportunidade de falar sobre direito premial no Brasil, mais especificadamente sobre a colaboração premiada, eu escolhi o personagem mais importante relevante ao tema. Haja visto que ele foi o único criminoso que fechou acordo com a justiça por 2 vezes. O primeiro em 2003, no caso Banestado, ocorrido no Paraná, e o segundo agora na Lava Jato. Quero também deixar aqui as minhas considerações, momento que eu tive a oportunidade e a chance de ser orientado pelo ilustre professor Dr. Rodrigo Janot, vi a possibilidade de beber da fonte, uma vez que ele foi procurador, na época ele era procurador-geral da República, protagonista dessa operação, oportunidade de aprofundar ao tema e trazer aqui, para acrescentar um pouco ao debate, aqui as minhas conclusões.
Bem, a colaboração premiada, ela é um tema bastante debatido e controvertido por alguns autores. Questões como se ela é constitucional, se ela fere os princípios constitucionais, como a ampla defesa, o contraditório, o princípio da reserva legal, o direito ao silêncio, entre outros. Questões também que são levantadas sobre o resultado prático dessa colaboração. Se ela, ao final, ela é justa, ela é ética, ela é segura. Essas questões trouxe para o meu estudo o objetivo de expor, trazer para o âmbito acadêmico um caso tão emblemático para o processo penal brasileiro. No que tange ao procedimento metodológico para esse trabalho, eu escolhi o estudo de caso como forma de investigação. A pesquisa foi elaborada sobre jurisprudências e livros referentes ao tema. Os critérios de seleção foi autores relevantes ao tema e que concordo em grande parte dos seus ensinamentos, das suas opiniões. Claro, pensando sempre na melhoria do Instituto na prática. Bem, a monografia foi dividida em 2 capítulos centrais. O primeiro capítulo, contextualizei a colaboração premiada. Trouxe os seus conceitos, procedimento, evolução histórica. No segundo momento, a gente estudou o caso em foco. Dividimos esse segundo capítulo em 2 partes. Primeiro, apresentamos o criminoso colaborador, quem era ele, qual a forma que ele operava na organização criminosa, o seu acordo com a justiça, a sua condenação e o seu cumprimento de pena. No segundo momento, observamos o entendimento do STF, entendimento aquele debatido em plenário no julgamento do HC referido. Bem, com esse estudo, eu consegui concluir que a colaboração premiada ela é um importante instrumento para a investigação criminal, pois ela é capaz de fragilizar uma organização criminosa bem estruturada. Ela tem a capacidade de quebrar a confiança entre os agentes criminosos. Sempre haverá aquela questão, será que o meu comparsa irá um dia me entregar? E esse ambiente aumenta substancialmente o risco. Fazendo assim, pessoas que possivelmente poderiam ingressar um dia nesse jogo sujo da corrupção, pensarem 2 vezes. Haja visto que esses crimes de colarinho branco, eles são crimes que o agente ele pensa muito antes de cometer. Ele estuda e decide se comete ou não. Dessa forma, se há um ambiente de impunidade, a decisão é muito mais fácil em cometer. Conforme a professora Susan Rose Ekman, professora da Universidade de Yale, especialista no combate à corrupção, ela cita que se a probabilidade do castigo é alta, a chance do castigo ou suborno pode cair a 0. Vivemos num país conhecido pela alta corrupção, onde os presos por crimes de colarinho branco são a minorias e porcentagem próxima a 0
ocorre, porcentagem próxima a zero. Segundo a escola clássica, César Beccaria assegura que é mais importante a certeza da punição do que a intensidade da pena para o combate à criminalidade. Dessa forma, precisamos de uma sociedade mais... Precisamos de um ambiente que a justiça seja feita. Eu não defendo uma sociedade punitiva, um processo penal onipresente. E acredito que ninguém. Mas que as leis alcancem todos e não aquelas pessoas que ganham menos de 5 salários mínimos. Deste ponto, entendo ser bastante eficiente o Instituto devido à sua capacidade de investigação, capacidade de conseguir provas em ambientes, em crimes muito complexos, conforme já aprovado pelos principais cortes superiores do mundo, aprovado também a sua utilização pela ONU, aprovada a sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, a questão de defender a sua não utilização é um tema que ainda continua o estudo para poder, quem sabe, um dia entender. Bem, a corrupção, vou terminar a minha apresentação falando um pouquinho dessa conexão de combater a corrupção. A corrupção, o combate à corrupção, ele é uma mudança, ele começa por uma mudança de foco, buscando a melhoria dos sistemas de investigação, e não ao contrário. Buscar bloquear esses instrumentos investigatórios contra essa lógica de combater o crime não ajuda na realidade do cumprimento da lei. Posto isso, a corrupção ela é uma realidade. E a colaboração premiada, entendo eu, também, né, ser um meio de obtenção de prova importante e capaz de quebrar operações de grandes representantes da República, como foi o caso da colaboração premiada de Alberto e Rousseff. Obrigado. Bom, exposto a estrutura do trabalho submetido a exame, né, eu passo a palavra então aos ilustres examinadores. Começamos por onde? Por gentileza. Fica à vontade. Então, muito obrigado. Obrigado, João Renato, pela sua exposição. Eu quero começar aqui cumprimentando o professor orientador, o Dr. Rodrigo Janot, esse trabalho é um trabalho feito a 4 mãos, e também parabenizar o aluno pelo seu trabalho escrito, pela sua apresentação, pela sua capacidade de expor o principal, tanto o objeto quanto o objetivo do trabalho. Sua exposição foi muito clara, suas anotações foram muito pontuais, quer dizer, o trabalho, eu até aqui faço um elogio, registro o primeiro elogio à escolha do tema, que me pareceu extremamente contemporâneo, um tema que precisa vir para o espaço acadêmico, para uma análise efetivamente aos olhos dos postulados da academia. Entendo também que este trabalho, ele metodologicamente me pareceu correto, porque você inicia, como você bem colocou no início da exposição, inicia o trabalho pelos aspectos conceituais.
conceituais e históricos, permitindo que o leitor possa formar um cabedal intelectual apropriado para o exame da própria problemática que você traz aqui, que é esse estudo do caso. Não é? Quanto ao mérito, João, eu não sei se você está de posse do trabalho, eu tenho aqui inicialmente só alguns esclarecimentos que eu gostaria de colocar para você. O primeiro deles diz respeito ao seguinte: na subseção 1.1, você traz o histórico do Instituto, não é? Você faz uma breve referência histórica e traz aqui, desde a passagem bíblica, que, aliás, foi muito bem colocada na exposição do histórico, e vem até o mundo contemporâneo, principalmente no âmbito brasileiro, né, em que você fala sobre os principais períodos em que essa colaboração ou delação sofreu uma renovação conceitual, em que momentos ela foi aplicada, se refere ao próprio episódio envolvendo Tiradentes. E aí eu pergunto se você cogitou da possibilidade de, nessa subseção, você falar um pouco sobre a colaboração premiada norte-americana. Não sei se houve alguma intenção de inserir nesse histórico. Inicialmente, era um tópico que estava incluído no trabalho. Entretanto, acredito que eu teria que entrar muito a fundo para poder citar essa comparação. Acredito eu, humildemente, que essa comparação ela tem várias peculiaridades que, se apenas citar um tema pontual, ficaria um pouco perdido no trabalho. Se o senhor se o senhor entender ser necessário, posso tentar fazer uma adaptação, mas eu tenho um limite máximo para cumprir de laudas para chegar, e ele está bem próximo do limite total. Tá bem. A minha pergunta foi somente, ela decorre, João Renato, da seguinte constatação, é que ao longo do trabalho você fala, e fez realmente um ponto fundamental na temática, sobre o grau de vinculação do magistrado ao acordo de colaboração, né? E de fato, pelo menos no primeiro momento, eu acho que talvez, assim como você fez com os outros períodos históricos, talvez 1 ou 2 parágrafos para exatamente mais adiante você fazer um juízo comparativo entre o modelo brasileiro, que ainda está em formação, essa questão da vinculação do magistrado ao acordo, em comparação com esse acordo de colaboração norte-americano, em que os poderes do magistrado são muito mais restritos, né? Talvez pudesse ser interessante a referência a esse aspecto. Mais adiante, na página 18, eu faria só um pedido a você de esclarecimento em relação ao terceiro parágrafo. Na página 18, você menciona, deixa eu só localizar aqui. Você cita uma doutrina do Renato Brasileiro, né, em que ele, João, ele fala sobre a colaboração premiada funciona como uma técnica especial de investigação, enfim, um meio de obtenção de prova. Mais adiante, no parágrafo seguinte, você comenta o seguinte, já aqui passando a citar você próprio. A natureza jurídica da colaboração premiada trata-se de um instrumento probatório. Aí eu só pergunto se efetivamente você dá o tratamento de um meio de obtenção de prova ou se efetivamente constitui uma prova, um instrumento probatório, ou se nós poderíamos entender que as duas possibilidades são aplicáveis
porque efetivamente a colaboração premiada ela traz essas duas consequências para o processo. Isto é, ao tempo em que é uma prova, é também um mecanismo que nos leva a outras provas. Aqui há um erro material. A colaboração premiada ela é um meio de obtenção de prova, não um instrumento probatório. Como esclareci mais à frente no capítulo que eu trago o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Essa questão vai ter que ser refeita para entregar o material final. Haja vista que a colaboração premiada ela não se trata de um instrumento probatório, e sim um instrumento de investigação, meios de obtenção de prova. Acredito que seja isso. Perfeito. Mais adiante, na página 59, eu não vou ser muito demorado nas minhas observações, mas você fala exatamente num macrosistema, que aliás no processo civil também nós verificamos a justiça consensual, né? Sim. E uma consensualidade administrativa que vai tomando cada vez mais corpo. A minha pergunta agora, para que você me coloque de uma maneira muito pontual, no Brasil, João Renato, você traz aqui em determinada altura do trabalho a sua percepção sobre a vinculação do magistrado ao acordo de colaboração. E aí você, até num determinado momento, você comenta que o juiz não poderá adentrar no mérito desse acordo, limitando-se apenas ao aspecto da legalidade. E nessa altura em que você faz esse comentário, perfeito, mais adiante você traz alguns julgados do Supremo Tribunal Federal em que nós percebemos uma certa construção ainda, não é algo que ainda está por se definir no Brasil, ou seja, qual a medida dessa vinculação. E aí eu lhe perguntaria só como você vê essa questão, ou seja, do seu ponto de vista já temos essa informação de que o juízo estaria limitado à verificação dos aspectos legais do acordo. Sim. Mas você também traz mais adiante essa diversidade de posicionamentos que o Supremo já fixou sobre essa questão. O que eu gostaria de saber é como você vê essa atuação do Supremo, né, em que ora se reconhece uma atuação mais profunda do juízo, né, do próprio tribunal, ora se observa uma retração maior. Como é que nós vamos conseguir chegar a um consenso mínimo sobre esse grau de vinculação do magistrado? E só para acrescentar nessa pergunta, no processo civil nós estamos enfrentando uma situação curiosa, os negócios jurídicos processuais. E muitas vezes os autores, os doutrinadores estão se perguntando sobre a vinculação com o juiz, pessoa física, com o magistrado, pessoa física, ou com o próprio Estado juiz. Porque isso poderia, de uma maneira muito clara, anular toda a construção que o Supremo vem dando sobre a matéria, na medida em que seria suficiente a substituição do magistrado para que o seguinte não aderisse ou não se convencesse do acerto ou da legalidade daquele acordo. Como é que você vê essa posição do Supremo hoje, diante desses precedentes que você trouxe no trabalho? Sim. Então, a minha conclusão veio do entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, pois foi ali que eles debateram a fundo o instrumento de maneira coletiva e trouxeram os votos neste julgamento. Foi até o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que falou que seria o Estado estaria agindo de uma forma desleal com aquele que ele resolveu fechar um acordo de colaboração. Então,
usando esses argumentos, também entendo ser vinculativo esse acordo ao juiz sentenciante, devido ao ser o Estado o acordo, o órgão de investigação está ali representando o Estado. Não muda o poder, não é a mudança do poder que irá limitar a vontade do Estado. Há sim entendimentos contrários a este, mas de maneira unitária e individual. Baseei, conforme já dito, na decisão do plenário. Segue o meu entendimento. Na exposição do seu trabalho, e aqui eu faço só as minhas duas últimas observações, você faz uma menção a alguns princípios constitucionais que possivelmente poderiam ser violados ou, no caso, relativizados pelo acordo. Não é? Como fica essa questão? Eu queria só que você me fizesse uma síntese destas análises que você traz no trabalho. Sim. Porque me parece que, de fato, esse ingresso do acordo, né, da colaboração traz uma série de indagações constitucionais. Sim. E até que ponto a gente, de fato, pode entender que ele não macula esses princípios constitucionais, sim, que disciplinam o processo e que asseguram uma série de garantias ao acusado? Realmente, há esse debate. Os princípios, como o direito ao silêncio, ele não é viável quando se fecha um acordo de colaboração, porque ali você está assinando e se colocando à disposição de dizer a verdade e expor tudo que você sabe. Conforme o entendimento do STF, se aquela pessoa, o criminoso colaborador, escolher, conforme a lei também, a lei 12.850 de 2013, a lei das organizações criminosas que rege a colaboração premiada, se o colaborador for de maneira espontânea, voluntária, acompanhada do seu advogado, escolher dessa forma contribuir com a justiça, demonstrando seu arrependimento, esses princípios, como direito ao silêncio, a ampla defesa, o contraditório, não seria quebrado, não seria assim infringido. Porque, principalmente o direito ao silêncio, nesse caso. A questão da ampla defesa, entende-se, citado no voto do relator, ministro Dias Toffoli, que a defesa, ela não é no seu sentido negativo de confronto. A defesa, ela é uma possibilidade de argumentação, de melhoria na sua pena. Então, se o agente criminoso escolheu ali contribuir, ele também está agindo com a sua defesa. Ele é o advogado, depois de muito estudo, escolheu aquele instrumento como uma forma de defesa para diminuir e ganhar alguns prêmios em relação à sua punição. No sentido do princípio do contraditório, eu entendo também que não é uma afronta subscrevendo, citando o entendimento também desse julgamento, que esse contraditório, ele é possível, vai ser possível contraditar tudo que for ali colocado no processo. Então, quem for delatado, a pessoa que entrar for investigado e ser, quem sabe,
denunciado, essa pessoa terá a possibilidade de defesa também nessa situação. Então, acompanhando esse entendimento, entendo que a colaboração não fere esses princípios constitucionais. Quando eu estava lendo o seu trabalho, me ocorreu que, fazendo algumas considerações, algumas reflexões, nós percebemos, até a própria doutrina é pródiga nessa afirmação, um deslocamento da política para o judiciário. Não é? E você enxerga bem que esse acordo ele estaria imune a essa politização do judiciário, porque a preocupação nossa é de que, com os níveis de corrupção muito elevados e, lamentavelmente, disseminados de uma maneira ampla na administração pública, em todos os segmentos, em que medida esse acordo estaria imune a práticas de corrupção no âmbito do judiciário, no âmbito dos poderes envolvidos nessa... Sim. Nesse ponto, entendo dois relevantes instrumentos de defesa para a utilização errada da colaboração. O primeiro, a homologação do juiz, este que vai observar como foi feito esse acordo. É neste ponto que ele tem a possibilidade de observar a fundo essa negociação. Várias questões, como se o réu está preso, quem é o seu advogado, quem é o negociador, quem é o órgão investigador, quais são o teor, qual é o teor dessa negociação. Então, esses pontos, além do termo legal, que vincula ao juiz, esses quesitos são uma forma de confirmar que a colaboração foi utilizada de maneira correta. Além do mais, a questão da impossibilidade de você condenar uma pessoa apenas com a colaboração premiada, pois ela é um instrumento investigatório que não gera uma condenação por si só. Basicamente, são esses dois pontos que entendo ser pontos que garantem a segurança desse instituto. Minha última questão tem a ver com a eficácia do acordo em relação a outros países. Dentre os aspectos que foram colocados aqui nas condutas atribuídas ao Youssef, você fala, inclusive, em transferência de valores para bancos estrangeiros, etc. E aí entra um problema quando o outro país talvez não reconheça essa técnica como válida, como uma forma legítima de captação de provas. Assim, como é que você lida com essa questão Nesse quesito, trata-se de uma combinação de países que irá depender muito dos pactos que são assinados, internacionais, se esses países que irão ser contactados para colaborar com a justiça brasileira, se ele está dentro do pacto recebido, assinado pelo Brasil. Essas questões realmente irá depender do país, que possivelmente um dinheiro foi depositado ou indicado a algum criminoso que esteja nesse país. São questões internacionais que irá depender bastante do país colaborador, se poderia assim dizer. É um tema, não aprofundei neste tema, apenas citei no meu trabalho porque é uma informação de finalidade, da eficiência dessa colaboração por conseguir retornar esses valores ao Brasil.
mas entendo, sem aprofundar no assunto, que dependerá bastante do país solicitado, essa relação. Muito obrigado, João. Professor Rodrigo. Muito boa noite a todos. Pelo hábito do ofício, por ser colega do Dr. Rodrigo, do Ministério Público, eu gostaria de cumprimentá-lo como Sua Excelência, Dr. Rodrigo Janot, e estendo... Não tem excelência não. E estendo esse mesmo cumprimento, utilizando o mesmo pronome de tratamento, a Sua Excelência, o Dr. João Ferreira Braga. Bom, meu nome é Flávio Milhome, para quem não me conhece. Eu também sou professor da pós-graduação do UniCeUB e tive a satisfação de, nesse semestre, estar à frente de uma matéria muito interessante, que foi o Direito Penal e o Controle Social. E dentro desse contexto de análise do direito penal como instrumento de controle social, houve a possibilidade de se conversar acerca da delação premiada e, como o professor João Braga já trouxe inicialmente, da justiça negociada, mais especificamente acerca da justiça penal negociada, sob um viés diferenciado. Que viés foi esse? Um recorte próprio dessa matéria, assim como você fez um recorte do seu tema. Foi a análise filosófica da delação premiada, da colaboração premiada, se é que isso é possível, e é possível, a partir de um conceito trazido por um filósofo germano-coreano, que é o senhor Byung-Chul Han. Do norte ou do sul? Eu não sei, da Alemanha ou da Coreia? Ele hoje é muito mais considerado um alemão do que propriamente um coreano. E ele cria um conceito que é o conceito de sociedade de transparência a partir da chamada sociedade de risco, onde ele diz que nós fizemos a mudança de um sistema de disciplinamento de Foucault para um sistema de dominação psíquica, onde não se admite o direito à privacidade, o direito ao silêncio, o direito à preservação, e faz-se necessária a publicização de todos os aspectos da vida. E traz, por exemplo, a questão das redes sociais, e transfere esse mesmo conceito para o sistema de justiça criminal. E é aí que surge esse interesse. Porque critica o professor Porciúncula, que cita, José Carlos Porciúncula, advogado, que cita essa obra do Han, que hoje nós deixamos de nos ater a um sistema probatório para nos satisfazermos com um sistema de informação, dando a isso um viés de sistema processual não garantista, mas de informação, simplesmente. Ele cita dados de que mais de 90% dos casos hoje que acontecem nos Estados Unidos, no que diz respeito à solução dos conflitos que envolvem a aplicação do direito punitivo do Estado, se resolvem por meio do plea bargaining e do guilty plea. E cita que esse aspecto também é adotado por outros países, não só na América, mas também na Europa. A exemplo do Arbeitssprache da Alemanha, do conformidade da Espanha, do patediamento italiano e, obviamente, também conosco, por meio da colaboração premiada, e eu estendo, por meio também do novo Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, que eu acredito tenha sido iniciado a sua discussão na sua gestão. É isso mesmo, doutor? E que efetivamente deu ensejo à publicação da Resolução 81 e depois a reformulação com a Resolução 83 do Conselho Nacional do Ministério Público. O fato é que a colaboração premiada, ela faz parte da nossa realidade técnico-judiciária, processualística, é um instrumento válido do órgão acusador, do Ministério Público, como forma de obtenção de provas, né? E como bem salientou o doutor João Ferreira Braga, tocando ali num ponto que eu não havia percebido, né? Há uma necessidade de se distinguir, e você o fez e merece a atenção no que diz respeito à correção, de que a colaboração premiada, ela necessariamente deve vir corroborada, ela deve vir fortalecida por outros meios de prova produzidos sob o contraditório. Aí sim nós não vamos falar em voluntariedade, mas sim em garantias processuais de natureza constitucional. Agora, um dos pontos que para mim parece ser mais interessante hoje, e que o professor João Braga já trouxe à discussão,
é o aspecto da efetividade da colaboração premiada, que eu acredito que restou bastante enfraquecido a partir do julgamento que você traz e cita no seu trabalho, que eu tenho aqui na minha tela, que é a petição número 7074, questão de ordem, do ministro Fachin, que foi publicada no dia 3 de maio desse ano, 3 de maio de 2018. Você cita ela, mas não traz especificamente a ementa, traz a versão do voto do ministro Barroso, faz referência também ao ministro Alexandre de Moraes. E é importante que nós conheçamos quais foram os patamares, as balizas que o STF fixou em relação à colaboração premiada. E ficou dessa maneira. Questão de ordem que se desdobra em 3 pontos para: primeiro, resguardar a competência do Tribunal Pleno para o julgamento de mérito. Segundo, reafirmar dentre os poderes instrutórios do relator a atribuição para homologar acordo de colaboração premiada. E terceiro, salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico, acordo homologado como regular, voluntário e legal, em regra, deve ser observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador. Uma das críticas que surgiu a partir da publicação dessa questão de ordem, de relatoria do ministro Edson Fachin, é a possibilidade de revisão da homologação ao final da instrução do fato, do feito propriamente dito, o que traz uma insegurança e, muitas vezes, na análise, inclusive utilizando a teoria dos jogos que você cita no seu trabalho, se vale a pena para o jogador fazer essa colaboração premiada, lavrar esse acordo premial com o Ministério Público ou não, sendo que ele já não mais tem a certeza de que aquilo que foi acordado efetivamente ao final do processo vai ser cumprido, já que isso se submeterá à análise de conveniência, é bem verdade, do órgão julgador. Esses eram os aspectos técnicos que eu gostaria de trazer e eu queria também trazer alguns aspectos de natureza formal. Sem muita delonga, mas a questão é a seguinte: há um descompasso entre as suas referências bibliográficas e aquelas que são citadas ao longo do texto. A gente tem que se restringir a adotar como referência bibliográfica o que a gente cita no corpo do texto, tá bom? Como forma de dar legitimidade do trabalho e demonstrar a pesquisa. Mas, no mais, eu acho que você fez um recorte interessante. Acredito que a primeira parte, que é uma parte eminentemente jornalística, ela poderia ser um pouco mais reduzida para que nós pudéssemos tratar desses aspectos técnicos jurídicos do Instituto da Colaboração Premiada. No mais, meus parabéns e parabéns também ao seu orientador. Uma satisfação estar ao lado de Vossas Excelências. Espero que essas oportunidades se renovem no futuro. Muito obrigado. Considerações? Agradeço. Irei reformular e somar o meu trabalho para, assim, buscar cada vez mais a melhoria e o crescimento, meu crescimento intelectual aqui na academia. Obrigado. Agradeço a todos os presentes. Bom, eu gostaria de, antes de formular algumas perguntas ao João, fazer um resumo do que foi dito aqui para que possamos aprender um pouco desse instituto e retirar das perguntas e respostas, né, o que eu acho que deve ficar nesse momento aqui. A primeira foi essa interessante colocação da colaboração premiada brasileira e o plea bargain americano, né, e essa distinção enorme que existe entre um e outro, o plea bargain americano, o patejamento italiano e a nossa colaboração premiada. Aprendemos muito com a experiência estrangeira, eu acredito, na formulação dessa lei, e a grande diferença, a grande crítica que se faz, seja na Itália, caso Enzo Tortora, seja nos Estados Unidos, é que os acordos que se fazem, os acordos penais que são feitos, eles servem de prova para o processo penal. E eu acredito que no Brasil a gente conseguiu evoluir um pouco nisso aí, e isso é reconhecido nos outros países, é que a nossa colaboração não é meio de prova, mas é meio de obtenção de prova. Acho que esse é um ponto muito importante, que deve ficar assim, fixado, né? O grau de vinculação também, que o professor levantou, o grau de vinculação do magistrado nesse tipo de acordo, né?
é lembrar que a lei proíbe que o magistrado participe do acordo e que ele faz inicialmente uma análise formal do acordo feito, legalidade, regularidade e espontaneidade, e, ao final, como dito pelo professor, a análise da eficácia desse acordo. E a análise da eficácia desse acordo não é que possa haver uma interferência do magistrado no acordado, mas é se aquilo que o colaborador se comprometeu a fazer com a Justiça Penal, ele não fez. E o que é? Trazer as provas necessárias para o processo e trazer as provas necessárias de forma proativa, de forma que o processo penal possa chegar ao final com a condenação das pessoas que são alvos dele. Outra coisa, outro aspecto que eu achei muito interessante também, que foi ressaltado, são a possibilidade de relativização de princípios constitucionais com a colaboração premiada, a questão do princípio constitucional garantido do silêncio ao acusado, né, que é incompatível o silêncio com a colaboração pressupõe falar, né, pressupõe ser colocada, e reforça o sistema do contraditório e da ampla defesa. Né? A colaboração premiada é um instrumento de obtenção de prova, mas é um instrumento de defesa também, como o João disse, né? Que é uma análise de conveniência da defesa para minimizar as penas que eventualmente o acusado possa ter. Os efeitos também de outros países, né? A gente deixa muito claro que, e como ficou aqui bem definido, que o que se faz aqui em colaboração premiada no Brasil, os efeitos externos dessa colaboração premiada se interessam aos países destinatários. Os países destinatários têm que aderir ao acordo feito aqui. Né? Assim é tratado na Convenção de Viena, assim é tratado na Convenção da OCDE, assim é tratado pela legislação brasileira, e não há impedimento de que os países possam livremente investigar os atos criminosos praticados eventualmente fora do território brasileiro. Né? Mas se os países pretendem utilizar dos fatos e provas que aqui foram produzidos, eles têm que aderir ao acordo feito no Brasil. Isso ficou muito claro também, isso ficou bem. Eu só estou reforçando tudo aquilo que foi dito. Né? A questão da justiça penal negociada, eu acho que a administração da justiça penal não haverá futuro para a justiça penal no Brasil, como também não existe no exterior, sem uma justiça penal negociada. Os números negros da criminalidade, que se disse aqui, são enormes. Né? Nos Estados Unidos, a estimativa que se faz é que 4% dos casos penais vão até os tribunais. 4%. Os outros todos são resolvidos de forma na justiça negociada aqui. Em números empíricos, né, a gente estima que 9% dos casos penais chegam ao conhecimento judiciário e ao conhecimento do Ministério Público. 9%. E o resto são os números negros da criminalidade. Né? E essa questão da efetividade da colaboração, em que você, enfim, exige do colaborador essa atuação proativa que traga prova para o processo e que o processo possa chegar até o seu final. Eu queria só reafirmar esses pontos que os meus colegas de banco levantaram muito bem, o João também reafirmou, e para não dizer que eu não vou fazer uma pergunta, tem que fazer uma, né? Eu queria que você usou um conceito aqui no seu trabalho, que é a colaboração recíproca ou cruzada. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso aí. Sim. A colaboração recíproca ou cruzada, essa definição, ela é conceituada por utilizar várias colaborações para condenar um delatado. Por exemplo, no caso Enzo Tortora, que ocorrido na Itália, famoso caso, onde vários criminosos da máfia italiana escolheram esse apresentador à época de um programa de alta audiência na Itália, e esse investigado, Enzo Tortora, ficou mais de 1000 dias
sob a justiça italiana e teve a sua pena decretada. Depois de algum tempo, descobriram que era apenas era o outro Enzo Tortora que estava participando dessa organização. Então, essa colaboração cruzada ou recíproca, ela, nesse HC, o STF, o juiz Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello trouxeram esse tema, essa preocupação, para que a colaboração premiada não fosse usada, somada a outras, e dessa forma virar uma prova para o processo.